A crise econômica começou em 2015, mas se aprofundou drasticamente neste ano, que está quase no fim agora. O número de 12 milhões de desempregados dá a dimensão da gravidade da consequência. Mas o ano termina com discussões econômicas que vão mexer com os brasileiros não só em 2017, mas por muitos anos. 2016 não foi um ano bom para a economia brasileira. Este deve ser o segundo ano seguido em que o Brasil registra queda no nível da atividade econômica. E, ao que parece, 2017 não deve ser muito melhor. Em meio às consequências negativas da crise econômica, Michel Temer defende medidas amargas para contornar o cenário de retração. E esse sabor amargo vai ser sentido primeiro pelos trabalhadores. O governo quer uma reforma da Previdência. Pela proposta, a idade mínima para se aposentar será de 65 anos, com pelo menos 25 de contribuição. Mas, na prática, para receber o valor integral, o trabalhador precisa contribuir por 49 anos. Isso mesmo que tenha atingido a idade mínima, e a regra é a mesma para homens e mulheres. E há 2 anos de encerrar o mandato de presidente da República, na prática, Michel Temer tem apenas o ano que vem para colocar a economia brasileira nos trilhos se quiser convencer os eleitores a optarem por uma continuidade. E para essa tarefa, Temer deve contar basicamente com alívio na política monetária, enquanto articula com o Congresso Nacional para garantir votações de medidas consideradas importantes pelo Planalto. A corrida presidencial impõe uma série de travas legais, especialmente aos investimentos públicos em 2018. E falando em travar investimentos, em uma sessão tumultuada, o Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda à Constituição que estabeleceu um teto de gastos públicos pelos próximos 20 anos. O texto determina que as despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário, além das dos órgãos ligados aos 3 poderes, só podem crescer conforme a inflação do ano anterior. E sem condições de elevar os gastos, a equipe econômica deve se agarrar à redução da taxa básica de juros, tentativa de aliviar a situação econômica, tornando o crédito mais acessível à população e incentivando o consumo. Recentemente, o Banco Central já reduziu a Selic em 2 ocasiões. Com isso, a taxa de juros ficou em 13,75% ao ano e o mercado espera que a Selic chegue a 10,5% ao final do ano que vem. A autoridade monetária sinalizou que as reduções devem continuar, mas de maneira responsável para evitar que a taxa volte a subir no futuro. Enquanto isso, economistas consultados pelo Banco Central esperam que o PIB cresça apenas 0,58%. Isso depois de encolher 3,48% neste ano. Mas, diferente do PIB, o pessimismo cresce cada vez mais e, em novembro, a própria equipe econômica admitiu: a economia brasileira não deve crescer tanto quanto o governo gostaria. Em anúncio oficial, o Ministério da Fazenda reduziu de 1,6% para 1% a previsão de alta do PIB. E aí a gente discute isso aqui dentro, a gente chamou essa matéria falando sobre a perspectiva de que as consequências de tudo que tem sido feito agora, e que vai ser feito também no ano que vem, não vão se limitar a 2017, William. Haja vista a PEC do teto de gastos, que propõe aí um arrochamento por 20 anos, que só vai poder ser revisto daqui a 10. Esse ano de 2016, a gente viveu 2 mundos, 2 condições completamente distintas. Aquela que foi eleita nas urnas em 2014 e aquela que foi implementada após o impeachment da presidente Dilma. Né? Pode ver que são agendas completamente distintas. A outra ela tinha um aspecto mais desenvolvimentista, no aspecto de desenvolvimento social e econômico. Aqui nós estamos vendo é mais uma questão de atender ao mercado financeiro internacional. A questão da PEC dos gastos, ela tem basicamente sobre a discussão de que tem que ser limitado o gasto, e realmente é necessário. A questão é discutir de onde está sendo tirado, né? Porque nós estamos cortando nas despesas não financeiras. Saúde, educação, tecnologia, infraestrutura e tudo que é importante, importantíssimo para o desenvolvimento do país. Em compensação, nós não temos nenhum limite de gastos com pagamento de juros da dívida. E esse é um grande problema, porque o nosso maior vazamento está justamente nisso daí, que corresponde a 42% do nosso orçamento, que é o problema que nós vivenciamos aí. Aí pode ter essas discussões
de que tem que manter credibilidade internacional. Há outras formas de se manter credibilidade internacional. E o governo ele tá completamente engessado, porque nós temos uma economia já em depressão, porque já são 2 anos, né, que nós temos recessão, Sim. em depressão econômica. Nós temos uma economia combalida e sem sinal nenhum. Porque não há, pelo menos ao que eu conheço, não há situações nas quais um país tenha saído da crise sem a ação do Estado na economia, né, ou participando de questões de isenções fiscais, né, as desonerações, mas só que nós já temos desonerações, foram dadas só 450 bilhões em 2015. Né? Agora não pode se falar em nada, apesar que nós temos algumas discussões que se colocava muito na posse do presidente Michel Temer, que a empresa ela tinha que se manter no mercado, né? De se estabelecer no mercado. Mas só que nós vemos uma situação de patrimônio entregue em algumas situações. Nós temos campos de petróleo que poderiam render 300 bilhões, estão sendo vendidos a 2 bilhões de dólares. Então nós temos todas essas discussões. Nós temos também uma situação na economia, que foi essa mudança radical e que nós tivemos uma situação da queda da taxa Selic, ainda tímida, pode ser que se acentue para 2017, com a perspectiva de que feche 2017 na casa dos 10%, alguns otimistas 9,5%. Nós temos uma situação de câmbio que vai se manter, expectativa de 3,20 também durante o ano, nessa média, em algumas situações. Só que nós temos lá do outro lado uma economia americana que está falando que pode elevar a taxa de juros por conta que o presidente eleito ele quer fazer desonerações para otimizar, para poder incentivar a economia local. Então nós temos várias situações, várias perspectivas. Nós temos, né, a PEC também da Previdência, que pode ser discutido, tudo isso daí. Mas eu, particularmente, acredito que 2017 vai ser marcado por uma situação de desmantelamento, vamos colocar assim, do patrimônio nacional, público e privado. Então, você começou com uma coisa que eu acho que é importante frisar bem, que é justamente esse aspecto a serviço de quem que está a política. Exatamente. Né? A impressão, muitas vezes, é que se coloca para a gente, só existe esse caminho. Nunca existe um caminho só. Exato. Você tem opções. Então, a PEC do controle dos gastos, por exemplo, ela, obviamente, ela acaba privilegiando o setor financeiro, porque não mexe nisso, né? E acena aí para a possibilidade de você espremer os gastos com políticas absolutamente necessárias e essenciais, com a política de educação e a política de saúde. Mas é mais grave ainda. O governo Dilma ele acenava para um déficit de 96 bilhões. Né? Quando o Temer assumiu, ainda na condição de interino, ele foi autorizado pelo Congresso a fazer um déficit de mais de 170 bilhões. Exatamente. E esse número ele ficou meio mágico. Né? Nossa, 170 bilhões, olha o rombo das contas do governo. É importante a gente lembrar, por exemplo, que o Brasil, agora, recentemente, repatriou 50 bilhões de reais como juros, como imposto e multa de dinheiro que estava ilegalmente lá fora. Bom, é 30%, 50 bilhões, então nós temos 150 bilhões lá fora. Já é quase o déficit que nós temos. Mas mais do que isso, né? Os 500 maiores devedores da União, das grandes empresas, devem 400 bilhões de reais. E isso é apenas 28% do total que é devido. Nós temos um passivo aí de 1 trilhão e 200 bilhões, que o governo não se mexe para cobrar. Exatamente. Mais do que isso, não se mexe para ter os mecanismos necessários para impedir que essa evasão continue acontecendo. Né? Nós vimos agora, no Congresso, as iniciativas para tentar conseguir a anistia da dívida dos grandes fazendeiros. 1 trilhão. 1 trilhão. E isso é uma prática recorrente no Brasil. Empresários, grandes latifundiários não pagam os impostos. Muitas vezes, em alguns casos, recolhe, por exemplo, o INSS do salário do trabalhador, mas não repassa à União. E fica esperando depois para pressionar, a partir dos seus representantes no Congresso, e as bancadas são grandes, a bancada da terra, a bancada que representa os empresários, aí pressiona o governo a fazer um processo de anistia, tirando juros e multa e pegando o principal da dívida a perder de vista para ser pago. Então, essa bandalheira ela tem que acabar. Porque, na hora que acabar isso, você não vai ter que ficar nessa discussão na escolha de Sofia.
Né? O que nós vamos fazer? De que modo que nós vamos prejudicar a população brasileira? Exatamente. Agora, o William, ele tocou num ponto aqui, Suad, falando que, por exemplo, a PEC do teto de gastos é para dar essa estabilidade para o mercado financeiro, para o investidor estrangeiro. Paula levantando esses pontos todos que o governo deixa de fazer, não é uma exclusividade do governo de Michel Temer. Não, isso é histórico. A gente vê isso desde sempre. No meio desse balaio todo de coisas, a estabilidade externa existe? Quem vê isso, quem vê esses números, analisa, pesquisa para saber, são empresários que querem investir no país. Porque a população normal de outros países não se interessa muito por essa área, sim mais pela área política. Eles deixam de investir. Muita gente que estava vindo agora investir no país, esse mês que passou, já não vem mais. O que mostra que aquilo que está sendo feito do ponto de vista das iniciativas econômicas desse governo agora, já do Temer, não tem surtido efeito. Ou seja, a economia ela continua no processo de retração violento, sem nenhuma perspectiva de mudar o rumo. E tem uma situação que saiu também a perspectiva de confiança dos empresários de queda, diminuiu em 2%. E uma coisa que a gente corre o risco, porque o que acontece? Que eu estava falando do desmantelamento do patrimônio nacional público e privado. Público que a gente já comentou, o professor Paulo já citou algumas questões, o caso das teles, 100 bilhões transferidos, mas também o que acontece? As nossas principais empresas, no caso, vamos colocar, por exemplo, da construção civil, que tem obras internacionais, elas vão perder o espaço porque estão nas questões da Lava Jato e tudo mais. E quem vai ocupar esse espaço? Empresas internacionais que virão aqui para o nosso país e implementarão a atividade deles. Daí nós temos uma reforma trabalhista em discussão, que já vai diminuir os custos operacionais para as empresas. Temos uma situação de reforma da PEC, que não vai ter investimento. Então, nós vamos ser obrigados a autorizar as empresas internacionais a investirem aqui. Aí voltaremos novamente aos anos lá das montadoras, dos 50 anos em 5, onde se veio as montadoras, mas não veio a tecnologia para poder melhorar a qualidade do povo. E aí o resto que sobrou vai embora também. Daqui a pouco a gente volta para falar o que é que vai acontecer no mundo no ano que vem. Donald Trump assume presidência americana, os britânicos começam a sair da União Europeia e ainda tem as expectativas em relação às guerras.